a Rússia testou com sucesso o menor satélite de radar do mundo para obter imagens detalhadas da superfície da Terra. Essa invenção revolucionária pode quebrar o monopólio do mundo ocidental sobre a observação espacial e igualar nossas capacidades sem gastar enormes recursos. Como funciona o satélite russo AIST-ST e o que ele já conseguiu registrar? Que indireta ele mandou aos americanos? Sobre isso e outras novidades, assim como sobre o novo herói da semana, falaremos na edição de hoje após um breve resumo das notícias positivas. No Krai de Krasnoyarsk foi inaugurada uma grande fábrica de extração de ouro. Em Toliati, uma grande produção de componentes automotivos. Na região de Vladimir, uma fábrica de equipamentos rebocáveis e acopláveis para caminhões. Em Tomsk, uma unidade para a produção de peças para a indústria nuclear. No Stavropol, foi lançada a produção de produtos químicos industriais. Em Novosibirsk, produção de hélices para avantes do tipo avião. Em Kuzbas, uma fábrica de fios de poliéster. No território de Zabaikal, uma fábrica de produtos de concreto armado. Na região de Moscou, um grande complexo leiteiro. A equipe russa conquistou todas as medalhas de ouro na Olimpíada Internacional de Química no Uzbequistão. No início de julho, uma notícia modesta apareceu nas manchetes, cujo significado muitos subestimaram. O mais novo satélite russo, AIST-ST, transmitiu a primeira imagem para a Terra e, assim, comprovou a validade do conceito em que foi baseado. Foram feitas imagens do território do Japão, dos canais do Panamá e de Suez, assim como dos Estados Unidos. No entanto, as últimas não foram publicadas e vamos explicar o motivo. Mas primeiro, vamos falar sobre o próprio conceito comprovado, que nada mais nada menos é revolucionário. Embora grande parte da Rússia fique coberta por nuvens durante muito tempo, os satélites ainda conseguem ver a superfície através delas, tanto de dia quanto de noite. Para isso, não são usados métodos ópticos, mas sim métodos de sondagem infravermelha, micro-ondas e radar. Claro, eles geralmente não têm a mesma alta resolução que os métodos ópticos, mas para muitas tarefas são mais do que suficientes e permitem obter imagens quase indistinguíveis de fotografias. É verdade que suas constelações não chegam a centenas, pois esses equipamentos ainda são bastante caros. Por exemplo, o líder mundial, a empresa finlandesa ICEYE, possui e opera a maior frota de cerca de 70 satélites em benefício de diferentes países do mundo. Na Rússia, atualmente, está em órbita um par de satélites de radar chamados Condor FKA. A captura de imagens ocorre em 4 modos: detalhado, em modo holofote com resolução espacial de até 1 metro, detalhado contínuo com resolução de 2 a 3 metros e panorâmico com resolução de 6 a 12 metros. Além disso, há o modo interferométrico, que é utilizado para a criação de modelos digitais de terreno e relevo. Nos próximos anos, será lançado mais um par de Condor. Eles já estão sendo fabricados. Além disso, segundo a imprensa estrangeira, colocamos recentemente em órbita o primeiro satélite Obzor FKA. Os americanos atribuem a ele uma resolução impressionante de 30 centímetros por pixel. Isso são ótimas notícias, mas, como você mesmo pode ver, grandes satélites de radar, para você ter uma ideia, o Obzor R pesa 4 toneladas, continuam sendo produtos únicos devido ao alto custo e à complexidade de fabricação. Por isso, o CubeSat AIST-ST é ainda mais interessante, já que pesa apenas 28 quilos. Do que esse pequeno é capaz? Continuação. Apesar do seu baixo peso e dimensões compactas, o AIST-ST carrega a bordo um radar de abertura sintética completo, baseado em uma matriz faseada ativa. Cientistas e engenheiros da Universidade Estatal de Samara Korolyov, em conjunto com colegas do Centro Tecnológico Especial de São Petersburgo, conseguiram pela primeira vez no mundo colocar esse radar no formato CubeSat, ou seja, em uma plataforma composta por 16 cubos padrão, de 10 por 10 por 10 centímetros cada. E essa é uma vantagem decisiva, porque quanto mais leves e compactos forem os aparelhos,
maior será a quantidade que pode ser colocada em órbita em um único lançamento. E isso afeta diretamente a economia de todo o projeto. Sim, a resolução das imagens do Aeste é de apenas 5 metros por pixel. Isso é bem inferior aos seus irmãos mais avançados, mas isso acontece no chamado modo de varredura, ou seja, quando o satélite escaneia uma grande área abaixo de si para criar mapas ou procurar grandes aparelhos. Mas também existe o modo focalizado, com o máximo de foco em uma área restrita. Ele será testado na próxima etapa e os desenvolvedores esperam obter uma resolução de 2 metros por pixel. No entanto, isso ainda não é o limite. Atualmente, o AST-ST não tem como objetivo competir com os grandes aparelhos. Ele é necessário apenas para confirmar a validade das soluções técnicas, e isso nos abre perspectivas completamente novas. A empresa finlandesa mencionada acima, EASY, está atualmente promovendo a ideia de grandes constelações de satélites de radar, contando com centenas de unidades. Mas foi a Rússia que deu o primeiro passo real nessa direção. Após a confirmação de todas as características do AEST, será considerada a criação de uma frota desses aparelhos. Ele permitirá reduzir o intervalo de captura de imagens de uma determinada área ou objeto de vários dias para várias horas. Há razões para crer que, na verdade, as características serão ainda melhores que as declaradas. Por exemplo, o tempo de operação ativa do satélite deve ser de pelo menos 1 ano. No entanto, graças ao sistema de propulsão exclusivo, ele pode funcionar até 3 vezes mais, o que torna a economia do projeto ainda mais atraente. Dessa forma, vemos como a Rússia está recuperando o atraso por conta própria e pode até mesmo encurtar o caminho graças a novas soluções de engenharia. Além disso, não devemos esquecer que continuamos desenvolvendo outros dispositivos de sensoriamento remoto da Terra. Assim, junto com o AST-ST, 2 novos satélites AST-2T foram colocados em órbita. Eles são destinados à captura estereoscópica da superfície da Terra e à criação de seu modelo tridimensional. Para eles, os especialistas da RKS desenvolveram blocos optoeletrônicos que permitem alcançar alta resolução em dimensões compactas. Vamos voltar à intriga sobre essas imagens dos Estados Unidos. Os desenvolvedores publicaram imagens do Panamá e do Egito, mas não mostraram o território dos Estados Unidos da América, embora tenham especificado que foi fotografada a região de Rosamond, na Califórnia. Este é um caso clássico em que quem precisava entendeu e quem não precisava ignorou. A questão é que Rosamond é realmente, à primeira vista, um bairro residencial aparentemente comum, com 20 mil habitantes, mas muitos deles trabalham na base aérea de Edwards, que fica ali perto, e esse é um centro de pesquisa e testes aeroespaciais fundamental dos Estados Unidos. Desde os tempos da Guerra Fria, aqui são testados os modelos de tecnologia mais secretos e avançados, o que desperta o maior interesse tanto para a Rússia quanto para os países amigos da Rússia. Então, a pequena, mas atenta cegonha russa, ao sobrevoar a Califórnia, mandou um alô para os pilotos de teste americanos e prometeu voltar com um novo bando. Vamos mantê-los informados sobre os acontecimentos. A seguir, sobre outros avanços tecnológicos do país. O primeiro trem de metrô autônomo da Rússia percorreu mais de 4.000 quilômetros durante os testes na grande linha circular em Moscou. Apesar dos testes ocorrerem na capital, o evento é relevante para todo o país, pois Moscou costuma ser campo de testes para tecnologias posteriormente adotadas em outras regiões. Vamos explicar como funciona e sua finalidade. A inteligência artificial acelera e freia o trem sem ajuda externa, abre e fecha as portas, segue o cronograma. A precisão da parada na plataforma é de 30 centímetros. Esse é o nível de maquinistas profissionais. O sistema de visão computacional pode enxergar objetos e obstáculos a uma distância de até 200 metros. O complexo de hardware, em tempo real, cria um mapa tridimensional e determina a localização dos objetos com uma precisão de até 2 centímetros. O veículo autônomo vem sendo testado há 6 meses, ainda sem passageiros, e com um operador de segurança na cabine.
O transporte de passageiros começará em 2027 e até 2030 todos os 94 trens da linha circular se tornarão autônomos. Além disso, desde agosto de 2024, um trem elétrico Lastochka com terceiro nível de autonomia circula pelo anel central de Moscou. Ele já transporta passageiros, mas ainda com maquinistas supervisionando na cabine. O experimento foi considerado um sucesso. Estão sendo preparados 139 novos trens Lastochka semelhantes, assim como o primeiro trem com quarto nível de autonomia, totalmente controlado remotamente. E aqui vai mais uma notícia interessante sobre o tema. Foram concluídos os testes do robô manipulador para desacoplamento de vagões. O desacoplamento de vagões é fundamental para formar novas composições. Vagões de um trem são desacoplados nos pontos certos e enviados por uma rampa para outros trens de triagem. O robô aprendeu a fazer isso 2 vezes mais rápido que humanos e, o mais importante, eliminou o risco de lesões. Durante os testes, ele realizou mais de 6.500 desacoplamentos em toda a faixa de velocidades. Agora, a tecnologia será replicada em estações de alta demanda. Vale lembrar que todas essas tecnologias são criadas com o objetivo de reduzir a escassez do componente mais importante da economia, o trabalho humano. A seguir, a chamada e a história do herói.